gravar. 3, 2, 1, ação. Olá, Olá e bem-vindos ao podcast Criação Invisível. eu sou a Mariana Ferreira. E eu sou o Leonardo Garibaldi e este podcast será uma conversa com o nosso convidado de hoje em que vamos falar sobre um projeto que ainda não aconteceu ou que não vai acontecer de todo. Estamos aqui em Torres Vedras, no Teatro Cine Torres Vedras, na Sala das Nuvens, e achamos que esta era a sala ideal porque nas nuvens é mais fácil de imaginar. Estamos num sítio da fantasia, do imaginário. Já se está lá em cima, não é? Exatamente. Já não é preciso andar tanto. E lá em cima está o quê? O tiro-liro. Ok. E acho que é isso. Isto é uma ideia da Mariana. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre... Não, só queria dizer que é isso, é uma conversa que temos aqui para tornar de alguma maneira visível ou estas criações invisíveis que os nossos convidados nos trazem e que, pronto, de alguma maneira partilhamos com os nossos ouvintes e telespectadores para as criarem connosco. Sim. Vamos apresentar o nosso... Vamos, sim, senhora. Nosso E convidado de hoje hoje. temos Bruno dos Reis. Eu acho que nunca tinha recebido tanto ânimo, mas força, vai. Então, eu agora vou ler a tua bio. Dás-me autorização, Bruno? Dou-te super autorização. Posso ler isto de que forma? Como é que queres que eu interprete? Surpreende-me. Ok. Odeio quando eles fazem isto. Bruno dos Reis gosta de escrever notas autobiográficas quando em hotéis em Torres Vedras. Também escreve para teatro e dispositivos semelhantes. Encena por consequência, é diretor artístico por consequência. Foi diretor artístico do Gretua desde 2018 a 2024 e é desde 2025 o diretor artístico do Teatro Oficina em Guimarães. Beijinhos para Guimarães. Beijinhos para Guimarães. Beijinhos para O Guimarães. que ainda é um espanto, porque chegou muito tarde ao teatro. Nasceu e cresceu no auge da comodificação da nostalgia e nunca se há de livrar dela. Mesmo que isso fosse possível, seria mais ou menos como ultrapassar o capitalismo. Abram a janela e ide ver o lindo serviço. Em geral, gosta de abrir a janela e olhar para lindos serviços. Ser espectador dá-lhe tempo para pensar e, por consequência, era sempre o último a sair da sala de aula. Era uma forma de se habituar à infância a fugir-lhe. Estou um pouco emocionada, não vou mentir. Tenho uma lágrima No canto do olho. nos dois cantos dos dois olhos. E só aqui um momento para me limpar. Obrigada. Queres acrescentar alguma coisa a esta Não, eu não linda sabia bio? muito bem o que havia de vos enviar depois do repto que me lançaram e acho que está tudo mais ou menos aí. Está tudo aqui. Pareceu-me que sim. Vamos avançar logo assim à maluca. friamente Vamos- para a pergunta que não quero calar, que é: Bruno, qual é que é a tua criação invisível que nos vais falar hoje? É que há várias. E há uma que é um bocadinho, como dizer, é complicada de a expor porque as condições para a sua não realização, ou aquilo que a claudicou de certa maneira, foi, como dizer, o contexto quase que se sente um bocadinho, acho que até cada vez mais nos dias que correm, naquilo que é o contexto de programação no país, e é um bocadinho, pode ser difícil partilhá-la porque vai ser muito óbvio onde é que é o local, onde é que é o território, quem é que são mais ou menos algumas pessoas envolvidas. Eu posso fazer um esforço. Podes escolher essa e podemos não ficar só no campo da imaginação do objeto em si e não falar sobre... Normalmente nós terminamos a pergunta final é: porquê é que não aconteceu? Podemos anular essa pergunta, se preferires. E ficamos só no campo da imaginação de que projeto é que poderia ter sido este. Ou que pode ser, eventualmente, um dia. Sim, e podemos substituir lugares e pessoas por lugares e pessoas imaginárias e imaginadas e inventadas. A Meryl Streep pode ser a protagonista do teu... Se assim o Ok. quiseres, nós temos condições para isso. Sim, nós estamos Ok. cheios de dinheiro. Ainda- Eu acho que podemos ir para a condição imaginada, ou pelo menos a condição abstrata, em que removemos O que é que Certas. aconteceu? Não, O ou contexto seja, dele. eu acho que é importante, eu acho que pode ser importante não do ponto de vista, imagina, especulativo do que é que seria esta criação,
mas pode ser do ponto de vista especulativo, ou seja, pode ser interessante do ponto de vista especulativo sobre o que é que são os trâmites, por exemplo, da área da programação, normalmente, e, portanto, desse ponto de vista pode ser interessante. Não sei se é uma coisa que vos interessa nesse não. Em geral, a nós interessa-nos tudo. sim. Nós somos Nós somos pessoas muito interessadas. Beijinhos para as Mas pessoas as- fáceis. Mas Ontem estive a ouvir, por coincidência, como é que é? Não falas da concorrência. Easy Love do Phil Collins. Eu lembro-me agora das não pessoas fáceis. estava, esperei tudo menos essa referência. Phil Vê lá. Eu esforcei-me, Sabes preparei-me, que o foi assim Phil que eu me preparei Collins para aqui. deixou, durante muitos anos trabalhava tanto, dava tantos concertos de seguida, que chegou a uma altura em que teve de parar e agora só dá agora e desde essa altura só dá concertos sentado e não consegue tocar bateria. Tal foi a consequência do trabalho do corpo. Não sabíamos, mas é. Olha, beijinhos para o Phil Collins, Um que beijinho está a para o ouvir Phil e a ver. Collins, não precisa de se levantar, deixa ficar. Mas obrigada por este momento de Eu tenho uns fun facts ótimos. fun fact aleatório. O Jacques Brel deu quase 365, deu 360 e tal concertos num ano. Antes de pirar, Que horror. Pois meter-se num barco. Será e... que está. Não é? É o Se uma capi- coisa é o é capitalismo consequência da associado. É outra. possível, é possível. Meu Deus. Ele tem uma história super, super bonita. Depois Meteu-se num barco? fez teatro, fez cinema, também abandonou, meteu-se num barco, deu a volta ao mundo, apaixonou-se por uma ilha, ou seja, pelos nativos de uma ilha, vendeu o barco, trocou por um avião para que os nativos dessa ilha pudessem ter acessibilidade à mercadoria mais facilmente, a mercadorias mais facilmente. Depois voltou para gravar um último disco, não quis, assinou que não queria que ele fosse publicitado, não foi, e morreu a seguir isso. E foi por isso que eu nunca ouvi falar desse disco. Desse último disco. Por acaso não sei como é que chama o último disco, não faço a mesma ideia também, mas... Ninguém sabe. Não, só mas eu. é super. Isso é São que é- grandes histórias de vida. Temos que correr um bocadinho para lá chegar. Mas é muito bonito isso. É super bonito. Dele se Vai apaixonar ver a por uma biografia. ilha. Vou ler. Vai ver a biografia dele, que é... Eu adorava apaixonar-me por uma ilha e ir para lá. E Só que fazes eu não tenho dinheiro para o barco. Mas eu com Mas calhar. assim, Fazes uma, está aqui tanto escoteiro, fazes uma jangadazinha com os nós que a gente ensina. mas estás a ver a estratégia do capitalismo. Se des 360 e tal concertos num ano, se calhar consegues dinheiro para o barco para ir encontrar Se fores essa o Jacques ilha. Brel, Certo. se fores o Jacques Brel, se for o Leonardo Garibaldi a cantar as minhas canções. Eu vou a 3. Ok. É alguma coisa. Eu É vou alguma também, coisa, eu vou sim. também. Mas assim consigo ir de Torres Vedras para o Oteiro, que é aqui ao lado de Torres Vedras. Amor, e vou ser muito vai- feliz no e vai- hotel. vai- e desces o rio e vais em frente. E aproveitas a ajuda do vento. Segue o rio. Mas também, se quiseres trazer outra ideia, que não é essa, que tem se calhar algumas margens que tu, alguns limites que tu não queres tocar, também Não, podemos falar de outra eu ouvi ideia. eu estive a conversar com o Leonardo quando estávamos a ir para o Beirão. Sim. Uh, Beijinhos para o beijinho Beirão. para o Beirão. Eu já sei, Beijinhos para o eu estava à espera, dei a pausa para... Obrigada. E eu estava a dizer que estávamos a falar sobre a constituição das pessoas que vocês terão aqui no podcast e havia o contexto eu vindo do contexto da programação também era uma coisa que seria interessante, portanto podemos falar disso. Sim. Podemos falar dessa sem problema. Vamos embora. Não é assim, já dei tantos tiros nos pés, não vai ser mais um. Como Sim. Não vai E ser. é tão bom dar tiros nos pés ao fim do dia. mas era bem mas É bora assim lá. que estamos a tentar. Então, bora lá. Olha, então, nesse caso, essa criação, aliás, ela teria tido, curiosamente, coprodução aqui de Torres Vedras. Ela chamava-se Uma Mão que Escreve Sozinha. E, na realidade, ou seja, isto partiu de um pressuposto muito simples, que não era só isto, mas enfim, que era colocar um braço robótico, isto já há alguns anos atrás, que era colocar um braço robótico a escrever. Que é uma coisa particular porque a escrita não tem só sensibilidade, tem lugares que são de intensidade diferente e numa máquina daquelas a distância mais pequena de pressão parte uma caneta, por exemplo. Bom, agora, como é que nós chegamos aqui a esta... É uma história muito acidentada. Não sei se vocês... Na realidade, esta que nem sequer é uma ideia,
uma coleção de ideias. Ela nasce porque há algum tempo, vou dizer assim, que assim é um bocadinho. Sim. Okay. Há algum tempo eu recebi um telefonema, recebi um convite para. Estou a adorar. Para que é que era? Para apresentar. Há uma reescrita qualquer que tu estás a fazer É. live. Não. Eu na verdade estava só a pensar o quão é que vocês. Quanto é que vocês se iam rir com a proposta. Ok. Que foi aquilo que me aconteceu na altura. Ok, prepara-te. Que foi eu fazer um espetáculo novo para um equipamento, para um município, com o mesmo dispositivo que já tinha feito, que já tinha estado nesse local, mas não podia ser o mesmo espetáculo. Apesar de ter estado sempre cheio, o dispositivo era muito particular, portanto era de pouca acessibilidade e, portanto, estiveram no máximo, sei lá, 400 e tal pessoas. Portanto, podíamos repor, mas não, tinha que ser uma estreia. Pronto, Mas só o que- dispositivo. o dispositivo era... cênico. O dispositivo era exótico, chamamos-lhe assim. Era... Mas para mim ele só tinha interesse por causa do seu suporte dramatúrgico, por causa daquilo que ele Certo. permitia. Claro que chamemos para uma para uma equipa de pessoas que me pode fazer o convite, o dispositivo era interessante porque olha que Como efeito só, não é? Olha, olha que curioso. olha. Uma fotografia para depois nós metermos em livros, em pronto. Só que agora queremos isso só com um novo espetáculo. Só com outra coisa. Coincidência das coincidências. Bom, à partida seria imediatamente um rotundo não da minha parte, porque se eu penso um dispositivo é para servir um espetáculo, enfim, não particularmente para ele de repente se tornar uma forma, seja do que for. Certo. Mas para além disso, esse espetáculo em concreto tocava num lugar que me é a mim e a algumas pessoas muito sensível, que foi um suicídio de um colega meu. Há muitos anos. E, portanto, revisitar o dispositivo, mandando para o lixo aquilo que também era uma homenagem, Certo. aquilo que era parecia-me grotesco, não é? Certo. O convite em si também me parecia grotesco, mas pronto, as pessoas vêm de lugares diferentes e eu É acho mais ou que menos consciência mais ou menos consciência das coisas. E eu recusei terminantemente. Acho que fui cândido, fui sensível, não atirando estas coisas à cara das pessoas, porque acho que não tenho que o fazer também. Mas voltaram a perguntar: ok, aceitamos, compreendemos, sem qualquer problema, mas então apresenta uma ideia. O que normalmente, quando és um criador, é uma coisa que te entusiasma bastante, porque são Bem. pessoas interessadas em ti, não é? Bem mais justo, certo? Pronto, e que deveria ser o processo, se calhar, normal, não é? E a minha primeira ideia, isto é uma sucessão de ideias falhadas. E a segunda ideia que eu apresentei é um projeto que também não se realizou na altura, que também parte de um dispositivo pouco convencional. Que na realidade é aquilo que... Ou seja, eu fiz uma série de peças bem feitas no sentido de plateia sentada... Coisa convencional, mais convencional. E aborreci, cansei, está feito. O teatro para mim tem a particularidade das duas uma. Ele acho que vai resistir a esta mudança nos tempos porque vai ser o fetiche de ver pessoas. Ou seja, a inteligência artificial vai substituir tudo, de certa maneira. Espero que não, mas parece-me que é o caminho por onde estamos a avançar, que vai substituir o cinema, de certa maneira, até a literatura, a música. O teatro vai, se calhar, garantir aquele lugar de... Este vai ser um lugar fetichista de ver pessoas, do encontro. O que é particular. Mas, para além disso... A mim aquilo que me interessa é a forma como a própria forma pode pensar. A própria forma de apresentação, a própria forma de encontro pode pensar. E então, o que eu sugeri é uma coisa que, à partida, vai acontecer com... Acho que eu posso anunciar aqui, o José é um tipo muito fixe. Acho que está a fazer um belíssimo trabalho em Matosinhos. Aliás, como o Guilherme aqui em Torres Vedras.
Não sei se é coincidência de serem os dois criadores ou de serem de uma geração diferente. Também acho que também ajuda. Mas a partir deste espetáculo que eu depois sugeri, vai acontecer agora para o ano que vem entre o Teatro Oficina em Guimarães e Matosinhos. Pronto. Que é um espetáculo em automóveis e enfim. E só que para o contexto de programação eles disseram imediatamente que sim, porque é um modelo muito exótico também. Mas acho que coincidia com um quadrimestre em que havia o tema, e esta coisa dos temas nas programações. Eu adoro um bom tema. Adoro. Porque normalmente é a coisa mais vazia de sempre. Bem genérico. Cães. E tu ficas tipo... Não, é que se fosse cães. Porque a Lassie foi à Lua há 30 anos atrás. Não, mas se fosse A Lassie cães. foi à Lua, não foi. Não foi a Dolly. Foi- Desculpa, beijinhos para a Dolly. Não, a Dolly foi. Foi a Laika. Laika. A Lassie Dolly- era o cão da televisão. E a Dolly foi a ovelha clonada. Para mim a ciência é tudo uma Ela coisa só. É tudo a mesma coisa, os animais é tudo o mesmo para Pá, ti, mas não é? Sim. Pá, mas a Laika Os temas. partir o coração porque A Laika eles é sabiam triste. que ela Ela ia ia morrer morrer. e ela ficou lá. Olha, Nem descobri conseguimos isso há falar. muito pouco tempo. Vês? Que ela foi atirada lá para Eles cima. tentaram esconder a verdade, Não, mas acho que não foi assim. conseguiram. Mas a temática é... E aliás, É ela criou-se a anti-artística Laika. quase. Havia gente que durante muito tempo caía iam à procura do meteoro que caía porque Na achavam. esperança de encontrar a Laika. É- Beijinho à Laika. Beijinho à Laika. Beijinho à Laika. Beijinhos, Laika. Wherever you are. Au, au. Desculpa. Estavas na temática, desculpa. Estavas... O meu sentimento não se coordenou agora com a vossa brincadeira, lamento. O que é que eu estava a dizer? Já não sei. Eles deram-te um Tema. tema. Não me deram um tema, ou seja, o tema do quadro. Sim, esta coisa dos temas nas programações. É pouco. Mas eu acho que vem daquela coisa na escolinha, tu não fazes famílias de palavras. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Agora fantasmas. E pronto, agora vão ser espetáculos de fantasmas. Coisas assim. Enfim. E como era tecnologia, a coisa não entrava. E pronto. Então, e além disso, o orçamento também não ia de acordo. Era uma coisa que não podia ter coproduções de lugares de fora, porque era uma coisa muito específica àquele lugar, àquele território. Então houve esta coisa da tecnologia que foi lançada. E por coincidência absoluta, eu tinha visto no Instagram uma publicidade de um braço robótico a construir uma coisa qualquer. E eu escrevi, por coincidência também, não é por coincidência, porque sou um velho e respondo a publicidades. Enfim, respondia. Já me habituei a não responder. E eu respondi que... Respondias, mas preciso de compreender isto melhor. Como assim respondias a publicidades? Opa, não via que era publicidade, achava que era alguém a partilhar e eu respondia. Tipo, eu respondia. No Instagram. Ok. Ok. Eu pensei em muitas coisas, mas não foi essa que eu imaginava. Queres... Não, eu pensei num tio meu que enviava de volta a publicidade para o endereço de onde tinha recebido, né? Se fosse do Lidl, ele enviava o panfleto do Lidl de volta para o Lidl. Eu acho o por esforço carta. lindíssimo. Eu acho mesmo lindíssimo. E depois pensei numa história que a minha mãe me contava, que era de uma senhora que não entendia muito bem a televisão, e quando os senhores diziam boa noite para as notícias, ela respondia boa noite, como está? Ela respondia à televisão. Então eu pensei, será, o que é que estamos aqui a falar? Mas não é falaste com o teu nenhuma desta... telemóvel, ok. Não, porque eu não tinha entendido que era no telemóvel. Ok. É quase a mesma coisa, mas não é tão bonito quanto essas duas coisas. De todo. Desculpa, não queria... Não. Não, mas quero muito que essas publicidades me apareçam para ir lá ler os teus comentários. Eu escrevi só, que bonito, parece uma coreografia. Pronto, olha, foi bom. E eles responderam-me de volta, obrigado, nós também gostamos muito das suas coreografias. O que, assim, por um lado é belo, não é? Bonito, por outro lado é um bocado parvo, porque eu não sou coreógrafo, mas entendo, sei lá, eles se calhar acham que o teatro e a dança e ali andam de facto muito de mão dada. E ficou no ar. Eu depois de repente comecei a falar com alguém que eu não sei quem é. E ficou no ar eles convidarem-me para eu desenhar uma coreografia para um daqueles. Que é uma coisa. Isto super bonita. a história é ótima. Yeah. Vou começar a responder a tudo. Das grandes Comentários em tudo. grandes marcas. E eu lembrei-me disso e sugeri
trabalhar a partir do braço robótico. Não a partir apenas da coreografia, mas a partir deste lugar da escrita, que achava que era um lugar que me interessava mais. Não só... bom, há aqui tanta coisa associada. E isto era um braço que escrevia... Havia um programa em que o que escrevia era a inteligência artificial que estava a produzir texto, era um texto que era previamente escrito e que o braço, numa coreografia, desenhava. São tudo questões para o Bruno do passado que nunca houve. Embora havia outras coisas aqui associadas, sobre as quais me interessavam refletir, no sentido em que há aqui várias coisas. Em primeira instância, uma coisa que não me é pessoal de toda, mas há na nossa memória do que é que pode ser um futuro, sempre esta coisa de um braço ou de uma mão robótica, em alguns lugares. E parece que a perda da mão está mais ou menos ligada à perda do controlo do teu destino, de alguma maneira. E acho que isso pode ter a ver com outras coisas que existem, que é com o ato de tu leres o teu hipotético destino nas tuas palmas, também, com uma certa relação que existe entre corpos amputados e as suas capacidades mediúnicas, que há em algumas culturas. Nem propósitos, as chamadas dores fantasmas. Ou seja, há assim uma infinitude, há assim um platô associado à temporalidade, associada à mão e ao braço robótico, que me interessava a pensar sobre isso. Para além disso, nessa altura também descobri, e agora de uma forma mais pessoal, quem tomou muito conta de mim quando eu era criança foi o meu padrinho. Porque os meus pais estavam a minha mãe estava a trabalhar e o meu pai estava ocupado de outra maneira. Ou seja, o meu padrinho, quando adoeceu, eu já tinha tipo 16 ou 17 anos, já sabíamos que ele ia morrer, e eu escrevi-lhe, porque não tive coragem, acho eu, não tive, quer dizer, tive preguiça, mas ter preguiça é ter medo, acho eu, não é? Eu acho que nós identificamos o medo muito com a coisa do pânico, e não, o medo pode cristalizar na forma de preguiça, não é? Procrastinação, exatamente. adiar. Eu acho que é medo. Tinha medo, nem era de o ver de uma forma que eu não era... Ele sempre performou o ser pai, não é? Porque ele não era meu real pai. Então a figura dele era uma figura de um pai à sua maneira, forte, másculo, todas as ideias que nós temos construídas, seja pela Disney, seja pelo imaginário dos nossos avós, daquilo que é um pai. E acho que não por medo de eu o ver numa condição que não fosse essa, mas por medo de eu não saber se ele queria ser visto nos seus bastidores. Não sei se me estou a fazer entender muito bem. Sim. Acho que sim. E pronto, e então escrevi-lhe. E ele, como já estava muito mal, eu sei que ele leu, mas nunca me escreveu de volta. Mas passado muitos anos, eu descobri nos armários de casa da minha mãe uma carta que ele escreveu à minha mãe quando estava ainda em Angola, antes de vir para cá, a agradecer ela ter-lhe enviado uma fotografia minha e a escrever sobre mim e a fazer perguntas sobre mim Antes de me conhecer. Certo. Ou seja, se eu seria portista, se eu seria benfiquista, porque é que eu estava a fazer um manguito se ele ainda não me tinha ensinado a fazer manguitos em condições. Ótimas perguntas, ótimas legítimas. perguntas, incríveis perguntas. E é super estranho, porque de certa maneira parece que aquela carta que ele escreveu 20 anos antes de ter escrito uma carta, respondeu quase 20 anos depois. Certo. E há esta relação entre a escrita e a temporalidade, Exato. que é muito bela, não é? E associar as duas coisas pareceu-me ser matéria suficiente. E portanto depois havia outras questões que se colocavam em cima da mesa, que é se nós ensinamos este braço a escrever, se ensinamos a este braço a caligrafia perfeita do meu padrinho, se não é uma coisa demasiado minha, e se na realidade e se o espetáculo fica orientado nesse sentido, ou se o que sugerimos é que
ele funciona quase enquanto objeto mediúnico e as pessoas levam as suas próprias caligrafias que querem ver repetidas, não as suas próprias, mas as de alguém que conhecem querem ver repetidas, e que fabulam uma carta escrita por essa hipotética pessoa, mas isto torna-se demasiado aparelho de feira. Faz lembrar aqueles, e utilizaste a expressão mediúnica, e faz-me lembrar mesmo aqueles eventos de que alguém médium ou que tinha acesso a outro lugar, precisamente através da escrita, e de uma escrita descontrolada ou de uma escrita mais livre, automática, conseguia passar mensagens aos entes queridos ainda na Terra. Portanto, há aí muitas ligações... a ideia dos fantasmas, na verdade. E eu acho que ele iria para esse lugar, o espetáculo iria mais ou menos para esse lugar, um lugar quase de, não é confessionário, mas é mais ou menos, há esta relação da pessoa com uma máquina, com um objeto que não conhece, que de repente escreve com a caligrafia de alguém que lhe foi próximo, que é uma coisa potentíssima. E além disso, o confessionário o confessionário católico acho que foi um instrumento muito poderoso para a teatralidade, de certa maneira, para a nossa capacidade de ficção, porque é o início da autobiografia. Não é? É o lugar onde as pessoas iam e tinham que se imaginar. Sim. Tem de se retratar de alguma forma, sim. E há aqui uma criação de uma persona, de certa maneira, há um erotismo envolvido, porque tu não sabes bem o que é que está no outro lado, tu fantasias também a ti próprio a fazer o que quer que seja, fantasias a reação da pessoa àquilo que tu dizes. Há aqui um jogo tétrico que é super interessante. E o que tu escolhes dizer e não dizer. O que tu escolhes dizer e não dizer, que é o do dispositivo teatral por excelência, ou seja... acho que essa relação era uma relação para além disso, isto ia ser feito numa antiga capela, portanto estava lá o material estava lá todo. Aliás, eu quando conversei com o Guilherme ficou muitíssimo entusiasmado. O Guilherme Gomes, que é o diretor artístico deste teatro onde nós estamos. Beijinhos para o Guilherme. E que agora deve estar com uma mão também ocupada. Sim, com um baby. Com um baby e outra mão provavelmente a escrever. Sim. Eu lembro que o Guilherme até ficou de me ver em que várias capelas é que isto podia acontecer, porque depois é isto, ou seja, espetáculos não convencionais têm sempre esse problema complicado de teres que antecipar uma série infinita de coisas que não são normais. Enfim. Propus. Querem falar mais sobre o espetáculo? Vamos falar sobre... Só uma imagem que me apareceu, mas depois, na verdade, acho que foi faz cada vez menos sentido, ou fez cada vez menos sentido, mas que é, não sei se tu viste, Alexander McQueen, o mágico? Não é mágico? Não, o designer. Não é designer, sim, de moda. Designer de moda. Designer de moda. Estilista, é essa a expressão? Estilista, sim. Pronto. É um inglês. Designer de moda. Ok, então é designer de moda. Pronto, o nosso fact-checker... O que é que eu perguntei se ele era? Mágico. É mais ou menos. Mas ele era bastante... Ele morreu muito cedo. Muito cedo, sim. Ele era assim, uma coisa... Era muito performativa. Início dos anos 2000, ele é inacreditável, é um dos meus favoritos. E ele utilizou umas... Era isso que eu ia contar. Umas ferramentas que não eram bem uma mão, era mais um espessor de tinta, e pôs uma manequim com um vestido branco e aquilo aleatoriamente desenhava o vestido. Ok. Já sei o que é. De mão de alguém que está a pintar. Sim. Mas que estava a cargo daquelas robótica que estavam um bocado tecnologia, descontroladas e que utilizavam. E é super bonita essa imagem. Mas pensei se de repente esse braço começasse a deixar de responder com completa certeza. Sim. De responder àquilo que é a programação dele ou a entrar em parafuso. Meu Deus, esta expressão. Como é que se diz então? Qual foi a que eu te disse ontem que eu me lembrei, muito anos 90?
não me ia-me dando um chelique. Ia-me dando um chelique. Isso não é anos 90, isso é anos 50. E Só que nós somos 90s baby. Eu sou antiga, nós somos antigas. Mas isto para dizer o quê? Foi-se-me. Não, estamos a falar da ideia da máquina poder perder Sim. o controlo ou ganhar um controlo. Sim. Isso era um dos problemas, na realidade, era que perder o controlo por completo não podia ser, porque um braço daqueles mata uma pessoa. Não, mas Se uma aquilo coisa se states, controla, não é? ou seja, uma coisa que Não, é isso. tu que querias esse controlo. É isso, ou seja, o que nós pensámos, nós ainda elaborámos mais ou menos, porque ficou numa fase muito embrionária, foi escrever o dossiê, lançar e depois já vos conto o que é que aconteceu. Nós falámos sobre como é que nós programamos, entre aspas, a falha, o erro, Certo. o erro ortográfico, Certo. o riscar porque não escreveste exatamente o que querias, o tremer da mão num determinado momento. E como é que ou seja, eu acho que para uma caligrafia aproximar-se daquela que é capaz de ser transferida por uma pessoa, ela não pode ser perfeita, não é? Porque de repente começas a descobrir, de repente tu mesmo não percebendo Certo. porquê, o teu cérebro consegue ler que todos os S são iguais, são exatamente iguais. Claro. E, portanto, há ali um distanciamento. uncanny valley Pois. qualquer que podia ser, que na realidade podia ter um efeito mais de distanciamento do que propriamente de aproximação. E das duas uma, ou trabalharíamos sobre isso, ou trabalharíamos sobre variações das várias letras, o que significa que provavelmente a máquina ia ter que ser alimentada de mais do que um objeto, mais do que uma carta. Isso eram tudo questões que estavam em cima dependendo também do dispositivo, se era de facto uma pessoa que tinha o seu momento em privado com a respectiva máquina, se era o abrandar da fala dessa pessoa, porque nós queríamos que não houvesse presença da nossa parte. No máximo havia a minha ligação pela carta mas que isso até podia ser apresentado, não sei, através do vídeo. Presença humana. Não durante porque isso depois ia viciar um bocadinho. É a mesma coisa que, por exemplo, Sim. há uns espetáculos agora que aparecem sobre a inteligência artificial e não sei o quê, e que as coisas estão mais ou menos programadas. Mas isso é a mesma coisa que ter um gajo com 3 PowerPoints atrás do telão a mandar escolher aquilo que lhe apetece. Beijinhos PowerPoint. Sou grande fã. Estava a pensar, estava a imaginar. Conheces a Gabriela Cavaz? É uma grande artista de PowerPoint. Que é produtora. Sim, desculpem. Ela adora PowerPoints e fazer PowerPoints muito elaborados e portanto... Beijinhos para a Gabriela, já conheci. Estava a dizer que estava a imaginar se esse, agora mais para o conteúdo, se de alguma maneira também podia entrar em diálogo com as pessoas que estão a assistir de alguma maneira, não é? Quase como se o braço ganhasse consciência de que está a ser visto e o que é que isso influencia nas coisas que está a dizer pós-carta ou se a carta se vai transfigurando. Enfim, estamos a fabular. Conversar com uma máquina, conversar com uma memória. Há outra alternativa que é de facto o espectador não fazer parte do jogo tão por inteiro. E na realidade, não é ser de natureza expositiva, mas é ser um espetáculo de forma mais tradicional, em que este pressuposto é colocado em cima da mesa e a partir daqui vamos jogar com isso. Vamos mostrar o que é uma carta, se calhar feita com caligrafia perfeita, o que é uma feita com erros simulados, o que é uma com... e se calhar através disto vamos revelando o que é essa hipotética carta final, como foi lançada e quão distinguível é que ela é para inclusivamente gente que não a conheça. Mas quase para perceber, quase de ir-se manipulando até ficar mais parecida possível ou mais diferente possível da carta real, como se tu... Talvez. Várias camadas de manipulação ou várias camadas de falsificação, digamos assim. Talvez, até um ponto em que inevitavelmente esta pergunta vai-se colocar.
que é o quanto é que tu não queres colocar outras coisas lá que não estão lá. Certo. E quanto é que não queres que algumas daquelas coisas que estão lá não fossem de outra maneira até. E isso na realidade é um jogo que me interessa, que é quanto é que eu vou resistir à tentação Certo. de não colocar mais nesse fantasma do meu padrinho do que aquilo que na realidade lá estava. Certo. E isso para mim já é espetáculo suficiente também. Certo. E é muito possível que até fosse esse o lugar, porque o outro lugar parece-me, lá está, parece-me um bocadinho a brincadeira de feira, entendes? Eu levo uma carta, tu aprendes a escrever dessa maneira, e eu gostava que escrevessem para mim ou para a minha filha uma carta por essa mão que dissesse não sei o quê. Um aparelho de feira quer dizer... No sentido de pôr a moedinha e a landa. É isso, não é? E acho que, sobretudo nestes dispositivos não convencionais, há esta tentação muito turística, muito exótica, não é? O exótico é... eu digo exótico no sentido de que, por exemplo, nós gostamos do exótico não é porque vemos o outro, é porque nos vemos a nós num contexto diferente. É um bocadinho um pensamento quase um bocado colonial. Certo. Absolutamente. E o turismo parece-me que é mais ou menos isso. Tu nunca vais para ver o outro, tu vais para te ver a ti na experiência do outro, ou no lugar do outro. E poderia haver essa tentação. Acho que às vezes há essa tentação enfim, dos dispositivos muito... diferentões, não é? Diferentões, estás a ver? Espetaculares, sim. Exatamente. Sedutores, de alguma maneira. E tu consideras este objeto um espetáculo de teatro, uma instalação, uma performance? Depende do que ele fosse, o lugar para onde ele ia. Mas para mim o que me interessa é, ou seja, se é teatro ou se não é teatro, está na forma como o objeto se coloca a ver alguma coisa. Porque acho que para mim o teatro está radicado nessa instância, que é o momento em que eu decido ver a partir de outro lugar. Ver o mesmo a partir de outro lugar. O jogo da dramaturgia é mais ou menos esse, não é o texto, não é como é que há peças que de repente encaixadas de uma forma diferente transfiguram a própria natureza das peças que lá estão. E se o pensamento para mim vem deste lugar, para mim é eminentemente teatral. É claro que depois vamos sempre parar a lugares que é sim, mas o que é que eu coloco na programação? É teatro instalação, é teatro dança, é teatro... Sim. Aqui não nos interessa tanto, era só se soubesses se quisesses ou soubesses como categorizar. Mas, por exemplo... Porque eu não tenho problema nenhum em chamar isso de teatro. Por exemplo, houve um projeto que eu tive com um colega meu, com o Luís Araújo. Beijinhos, Luís Araújo. Beijinhos, Luís Araújo. O Luís Araújo tem muitos fãs em todo lado. Ainda não conheci, eu mas também não te conheço, mas muitos beijinhos, mal Luís. posso esperar que esse momento aconteça. Segunda temporada. Luís Araújo, call me, I guess. Let's make it happen. Não sei. Vamos lá, mas continua. Eu digo muitas vezes que ele é o Benfica. É a minha forma de oferecer algum amor. O Benfica. Não, Perdeste. É uma piada entre nós. Na realidade já vem mais de trás. Até de outra pessoa. Pré vocês? Sim, é para nós, vocês. é para nós. Nós tínhamos um projeto que era o Platô, em que na realidade convidámos 10, eu acho que falei disso ao almoço, convidámos 10 criadores a escreverem para 10 locais diferentes, 5 em Aveiro e 5 no Porto. Certo. E o pretexto era este, e claro que a maioria dos textos tornaram-se em instalações, porque eu escrevi para um estádio de futebol e não era definitivamente uma instalação, mas é um espetáculo muito bonito. Conta-nos mais sobre o estádio de futebol. O Nas Relvas Fala Menos é um texto que vai ser editado agora em setembro pela Cotelo. É um texto muito bonito. Não vos posso dizer. É um espetáculo muito bonito. Leiam. Vejam. Vejam. Comprem. Sintam. Comprem. Quer dizer, Comprem. é assim, isto do comprem é pela Cotelo, não é para mim. Porque... Beijinhos para a Cotelo também. Sim. Beijinhos para a Cotelo. Para o Pedro Magalhães, para a Eduarda. É isso. Eu depois passo-vos isso. Ok. Está bem?
Bora voltar à mão. Vamos à mão? Estava a pensar que a ideia da mão robótica tem uma coisa super futurística, que apesar de estarmos em 2025, ainda é uma ideia daqueles filmes dos anos 2000, É verdade. em que a mão faz tipo Spy Kids, estás a ver? Porque a mão parece ter uma vontade própria, até, Sim. percebes? Há essa iconografia toda que tu tens, de que a mão tem um instinto por si próprio. E que é uma coisa que é nossa, que é Que é uma coisa que é nossa a partir do... que eles, Se apropriam. Sim, e ou seja, altamente futurística, ao mesmo tempo em que estás a propor que ela escreva umas cartas que está lá atrás, ou é de uma história lá atrás, ou que tu escreveste lá atrás. Mas isso fazia um sentido. Eu acho que esse diálogo parece muito interessante. Mas isso faria um sentido no espaço em que, por exemplo, quando o meu padrinho escreveu aquilo, na realidade ele não sabia, ele achava que estava a escrever para daí a 15 dias ou daí a 10 dias, não sei quanto tempo é que demora uma carta a chegar. Já nasci num tempo um bocadinho diferente, mas que ainda escrevi algumas. Bom. Escrevam cartas. Escrevam cartas. Beijinhos para as cartas. Beijinhos CTT. Ai, eles precisam de amor. Eles precisam imenso. Ele escreveu para daí a 30 anos, Certo. 30 e tal anos. Mas Mas faz a mesma uma coisa. relação de- Ou seja, é ela isso. ela serve como uma resposta no futuro. É isso. Tal como se esse braço pudesse, fosse o teu padrinho agora a escrever-te do passado, mas para o futuro. É Isso complexo, é muito yeah. complexo, mas eu Yeah. acho muito. Yeah. Uma teia muito, muito interessante. E pode- Mas E muito complexo. ele, pela impressão que me dá na carta, ele estava a escrever no avião. Que é uma coisa um bocadinho estranha. Gostava tremida, talvez. Um bocadinho. Há ali algumas coisas que ele diz. E porque o papel de carta era o bloquinho de notas do avião. TAP, não sei. Yeah. Então é super curioso. Portanto, eu não sei se ele na realidade se estava a aproximar e estava a escrever uma carta, porque ele diz, não tarda, chego. É o máximo de referência que eu tenho relativamente à chegada dele. Eu não sei se ele estava a usar esse bloco e estava a dizer que não tarda, volta. Não está datada a carta. A carta está datada. Não sei quando é que ele chega, porque ele fazia viagens, ele trabalhava lá, a minha família voltou. A minha família foi para lá porque o meu bisavô, acho que matou alguém a jogar às cartas, que eu acho... Isso de alguma forma. Não estava pronto para essa informação. Mas imediatamente imagino o braço robótico a jogar a lançar cartas, não é? Porque a construir um jogo de póquer. O bisavô então foi para lá. E levou a família toda com ele, que era uma coisa mais ou menos... Alguém era exilado, não é? Fugir, não é? Não, foi mesmo exilado. Acho que tu condenavas dessa maneira também. E a família foi para lá. Certo. E então a maioria da minha família, na realidade, é retornada depois no 25 de Abril. Só que o meu padrinho continua a trabalhar lá e vinha cá de vez em quando. Pronto, é essa. Portanto, eu não sei se ele chegou nessa altura, se foi. Percebes? O que é curioso, porque eu não sei se ele estava. Porque imagina, porque se ele estivesse. Bom, a relação temporal disto é toda muito escangalhada. Sim, mas acho que isso pode ser Também pode ser uma coisa dos interessante. elementos, claro. Acho que Também pode ser interessante. tentar desatar esses nós pode trazer. Pode ser muito útil ou muito inútil. Não é? Eu acho que isto não vai acontecer de todo. Mas nós temos aqui um braço para te mostrar. Nós já sabíamos. Não, mas eu por acaso estava a pensar como é que tu imaginavas o braço. Porque, por exemplo, esta coisa de ser a ideia da altura daquilo que era futurista, não é? Porque há sempre esta coisa, vais ver um filme nos anos 80 sobre o futuro e é sempre completamente pá, não é nada o que está a acontecer. Ainda não tem... Mas depois tens ali o Cronenberg, beijinho, que tem aquelas coisas que é meio robô misturado com carne, não é? Como se aquele mix. Sim. Estava a pensar, se tu tens uma ideia de Estética da coisa. e se Eu na acho- verdade, o que é que isso diria, não é? Dessa estética do braço, o que é que isso diz daquele tempo, ou deste tempo, ou da imaginação do que é Eu acho que um braço robótico? uma das questões complicadas da nossa geração já um bocadinho ampla é precisamente essa, que o futuro parece sempre retro
de certa maneira, porque nós não conseguimos imaginar futuro. A nossa geração, nós vivemos na época da nostalgia, não é? Isto é o Mark Fisher que disse e depois deu um tiro na cabeça. Ou suicidou-se, vá. Várias mortes aqui neste... Não, pá, lamento. Não. Não faz parte. É a vida. Portanto, que é o capitalismo que modificou tanto a memória, porque precisou de a vender, que modificou tanto, que a transformou num sentimento hiperpotente, mais potente ainda, já dizia o Don Draper, do que o sentimento do novo, que é a nostalgia. Episódio 6, Carrossel, grande episódio da Mad Men. Okay. Enfim, e que modificámos tanto a nossa memória, o nosso passado, que não conseguimos imaginar um futuro onde esse passado não esteja também representado. Certo. E eu acho, o braço eu não lhe podia fazer grande coisa, era um braço da Roboplan, que foi quem muito gentilmente me disse, claro que sim. Chegaste a estar com o braço? Cheguei a estar com o braço. Fui ter a Roboplan várias vezes. Beijinhos para a Roboplan. Beijinhos para a Roboplan. Beijinhos. Também gostávamos, se tiverem um pezinho ou qualquer coisinha, a gente aceita. Um tripé. Uma coisinha pequenita. Mas era um braço, pronto, e mão e dedos. A curiosidade dos braços robóticos é que tu tens que substituir a ponta à mão. Ou seja, o braço é sempre um e a ponta tu substituís de acordo com aquilo que tu vais fazer. Ok. Se é para pegar num copo é uma coisa, se é para pegar numa caneta é outra. Okay. Exatamente. E tem cinco dedos, entre aspas. Dependendo da mão, pode ter 5 dedos, porque as mãos muitas vezes tu consegues imprimi-las a 3D através desses braços também, que é super curioso também. Ou bom, de impressoras. Ok. Mas podes fazê-lo Meta. também. É um braçozinho que está... Sim, exatamente. Eu E estava a tu fazer consegues um movimento com a substituir. mão para quem nos está a ouvir, que não foi nada muito esclarecedor. Foi mais dança do que esclarecimento. Foi uma Tu boa, também- bonita coreografia. Também fazes dança, não é, Leonardo? E pronto, ou seja, portanto eu à figura do braço nem lhe queria acrescentar nada, porque ele era a ideia de, sei lá, se calhar a ideia mais higiênica de um futuro que nós fazemos, que são linhas muito muito limpas, muito branco e higienizado, metálico, está. Sendo numa igreja, estão lá as duas coisas feitas. Ou seja, está lá o retro, toda a imaginária retro que tu quiseres dentro de uma igreja, porque, aliás, a igreja, de certa maneira, vai acompanhando, seja em que filme for acerca do futuro, há sempre uma igreja onde tu vais parar. Também há um comportamento de igreja, não é? Há um comportamento As de pessoas, igreja. a forma como estão na igreja é diferente de entrar num teatro. Se calhar tu no teatro ainda estás naquela coisa do tu não sei o quê, antes do espetáculo começar. Numa igreja tu entras já com alguma solenidade. Mas também há um código. Ou seja, há códigos um bocadinho diferentes, acho eu. Evidentemente que esse código é uma coisa que inevitavelmente tu vais ter que depois utilizá-lo no espetáculo, porque o braço, mexendo-se, ele sussurra. Sim. Não é? Ele tem a sua forma de sussurrar, de soprar, se quisermos, Sim. dessa maneira. Beijinhos, Cristina Vidal. Sou produtor nacional. Beijinhos para ela. E esta ligação entre a igreja e este potencial divino do braço que escreve e onde pessoas estão sentadas, reunidas a ver esta relação, como é que tu a vês, fizeste, encontraste? Não é? Esta coisa de repente teres uma série de pessoas, quase uma imagem eventualmente pode ser interpretada como idolatrar este braço. Ou quase qualquer coisa milagrosa, não é? Sim, também. De uma mensagem que vem de algures. Exatamente. Ou seja, Estás a fazer uma pergunta à qual vocês já estão a responder. nós estamos a sim, eu acho que A imaginar está sobre- tratado, é Porque assim, existe, porque- dá-nos a ideia, Dá-nos a a gente, ideia. é isso. Porque isso... O dispositivo já está a falar por si, Sim. a partir do momento em que tu colocas nos tempos que correm um braço robótico que comunica alguma coisa, que fala alguma coisa no aparelho de uma igreja, onde pessoas se reúnem em torno de um altar que produz uma mensagem, está feito. Está dito alguma coisa, pelo menos. Ou pelo menos está colocada uma forma de ver alguma coisa. Depois o resto, a matéria que seria seguinte, é que teríamos que provavelmente teria que trabalhar sobre ela.
E quando tu dizes que isto provavelmente não vai acontecer, isso é porque não faz sentido para ti, já está na gaveta, é alguma coisa que não vês condições para tal. Porque é que se calhar, porque é que não aconteceu, já sabemos, mas porque é que dizes então que não vai acontecer? Não, vocês não sabem porque é que não aconteceu. Não sabemos porque é que não aconteceu. E tu estavas-nos a contar, mas só ficou ali a meio caminho. Não, ou seja, que ia servir se calhar de matéria, ou pode servir de matéria também de discussão, que é uma discussão de um lugar diferente deste, mas depois disto estar apresentado, e estava apresentado até mais do que aquilo que foi discutido aqui, de certa maneira, o que foi convocado a uma reunião onde estive eu e a melhor produtora do mundo, que é a Maria Calão. A Gabriela está muito próximo, está bem? Beijinhos, Maria. Beijinhos, Maria. O que nos foi pedido foi que explicássemos melhor por inteiro o que é que ia acontecer. E se não poderia ser de circulação. Ou seja, as pessoas passavam, viam e seguiam. Uma instalação... Pois. Ok. O que é que acontece aqui? O que acontece aqui o que parece que acontece aqui é o mesmo impulso que acontece quando pegam num telemóvel e convidam um criador a escrever um novo texto para um dispositivo que serviu outro texto. Uma falsa reposição. Que é o impulso da comercialização. Só queres o vislumbre de que é artístico. Não te interessa o seu conteúdo. A ironia é que tu pedem para tu estabeleceres melhor o que é o conteúdo, que é não respeitar o que é o processo artístico também, que é um processo artístico de descoberta. A mim parece-me que tens de ter uma pergunta importante ou matéria suficiente, nem sequer necessariamente uma pergunta, tens de ter matéria suficiente sobre a qual... porque há perguntas que tu queres descobrir com a matéria que tens. Claro. Não é? E eu acho que há lugares que, enquanto criadores, e nós estamos a chegar a um momento, o espírito dos tempos não é muito famoso, como vocês sabem. Eu acho que acho que daqui para a frente, ou seja, as nuvens que eu vejo daqui para a frente são ainda, digo nuvens porque estamos aqui nesta sala, as nuvens que eu vejo daqui para a frente são ainda mais negras do que aquelas que já estão cá agora neste momento. É aquilo que eu sinto. Mas eu acho que há momentos em que nós temos que decidir onde é que é a linha que vocês ou que nós decidimos traçar. E pronto, para mim a linha foi essa, foi uma falta de... E a ironia de toda esta história é que tu sentes-te valorizado por pensar em ti, para descobrires que esse pensamento é mais por aquilo que ele pode produzir noutras pessoas do que por aquilo que produz naquelas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Sim. E acho que é perigosíssimo. E sobretudo, e estamos aqui a trabalhar neste universo. Eu acho que é curioso, nós andamos todos, parece que andamos sempre muitos a pensar as mesmas coisas. Não é sempre assim. Não há sempre um bocado essa sensação. Eu sou muito novo. Eu não tenho assim tanta experiência. Não sei se não há... Bom, talvez aquilo que estejas a referir é porque estamos, de facto, a viver tempos específicos também e é diferente, mas... As temáticas estão claramente mais direcionadas para certas coisas. Certo. Mas eu também acho que isso acontece depois... Há alturas em que há 5 companhias que decidem fazer o Hamlet. Sim, E em 4 meses existem 5 Hamlets diferentes. Ou então os temas, não é? Sim. Aquela coisa dos temas, ou até dispositivos, ou até não convencionalidade, Sim. que acaba por ser convencional, porque passa a ser essa a convenção. De repente parece que andamos aqui todos numa máquina
Mas eu acho da qual que... é difícil fugir. Sim, mas Como eu não... se fosse um braço, não é? Como se fosse um braço rebelde. Mas eu não acho que isso seja negativo. Eu acho que isso ia pegar nisso porque, sei lá, porque esta proposta de pensarmos o que ainda não aconteceu, ela insere-se mais ou menos num lugar que é um fascínio pelo bastidor, pelo que fica fora de cena, pelo obsceno, pelo que ainda não aconteceu, ou pelo que aconteceu de forma falhada, ou pelo que... E há uma série de... Ou seja, e é curioso e acho que é interessante que, de certa maneira, parece que há um magma não dito que vai ligando estas pessoas, não é? E eu acho que isso é belo, de certa maneira. Claro que tem as suas consequências melhores e as suas consequências um bocadinho, não sei se é piores, mas pronto, menos, enfim. Mas como é que eu cheguei a este lugar? Agora Fomos andando e perdemos. Falar da ideia de não... Já sei. Pronto, pronto, e estamos muito, desculpa, Não faz mal, continua. estamos muito, e recentemente sinto que há muita gente, e bem, a trabalhar sobre esta, ou interessar-se por esta coisa do que é o processo, do que é a potência de uma coisa e não necessariamente a coisa em si. E então parece-me interessante percebermos que essa potência normalmente por vezes é condicionada por estas tentações que surgem de fora, às quais nós às vezes temos que dizer para isso não. Mesmo que Eu acho seja que essa- abdicando, sim. não é? Mesmo que seja abdicando Acho que isso é muito importante. mesmo que seja abdicando de um espetáculo num momento importante com o teu nome, mesmo Certo. que seja abdicando de... E da retribuição a todos os níveis que possas a ter e de teres trabalho. Ou neste caso, olha, um tipo que fez um espetáculo com um braço, que interessante, que currículo tão exótico, que percebes? Mesmo que seja abdicando dessas coisas, acho que é importante. Eu sinto que é uma coisa que faz falta. Certo. É nós abdicarmos de coisas que... Porque temos vindo nestas conversas de podcast e na vida perceber que há muitas ideias que se transformam tanto porque cedem a tanta coisa Certo. que a ideia inicial nunca se concretiza. Certo. E isso já acontece porque depois chamas a pessoas X e Y que trazem outras coisas e tudo certo. Mas são os satélites que circulam o processo que depois o limitam. Não é um trabalho criativo de construção, é uma limitação. Certo. Tens que ir. E acho importante abdicar às vezes de se calhar, então vou esperar pelo tempo certo, pelas pessoas certas. Vais condicionando e alterando para poderes, não é, fazer uma coisa que entretanto já foi tão adulterada, Sim. já não é a coisa em si. Depois tens 10 euros, uma Sandes e o Mas objeto que tu não querias ter eu sinto feito. que eu já abdiquei Exato. tanto que eu já abdiquei que... Mas eu acho que faz algum sentido durante algum tempo. Tens é que ter consciência que o estás a não, fazer. mas eu não foi por escolha minha, se calhar quem abdicou foram as pessoas. Não fui eu que abdiquei, foi quem tinha lá o projeto à frente. Mas eu percebo, às vezes, e se calhar é deixar as coisas estarem, se calhar, nessa tal gaveta e depois, então, quando as condições justas e a dignidade estiver assegurada... Mesmo que seja daqui a 20 anos. Mesmo que seja daqui a 20 anos, ou mesmo que não seja. Às vezes há coisas que ficam melhores em branco. Olha, o Tratado de Roma, que deu origem à Comunidade Europeia. Era um conjunto de folhas em branco porque alguém meteu o tratado para o lixo no dia anterior e eles não tinham como imprimir aquilo tudo de um dia para o outro. E assinaram a primeira folha todos. Isto é verdade. Não sei o quê. Criação invisível. Isso é ao mais alto nível. Ao mais alto nível. E se calhar para... Beijinhos para o Tratado de Roma também. Não quer beijinhos para tratar. E na realidade, pensa, para aquilo que é a União Europeia, uma Europa Unida, etc., são mais potentes essas páginas em branco, são pessoas que assinaram páginas em branco, ou seja, é um ato de fé, não é? Aquelas Sim, pessoas, super. para aquelas pessoas foi um ato de fé, aquela assinatura. Esta coisa da Europa, ou é um ato de fé, ou então é um compromisso corporativista, não é mais nada do que isto, parece-me a mim, pronto.
E portanto há coisas que ficam melhor em branco, há coisas que ficam melhor na sua potência. Se calhar este projeto fica melhor no seu dossiê. Sim. Ao mesmo tempo também é um tratado ao cuidado, mais uma vez. Porque estás a cuidar de uma ideia, de não te... E não te arrependes outras coisas. de nos teres partilhado connosco, porque de alguma maneira ela concretizou-se Essa é uma aqui. pergunta muito difícil de se fazer, porque se ele agora diz que sim, este episódio vai ao ar. Este episódio não vai ao ar porque ele não vai dizer. Ele não vai dizer. Não, estou só a dizer que. Não, estou a fazer uma brincadeira também com esta ideia de que a imaginação também é um lugar de que existe, não é? De alguma maneira as pessoas que nos vão ouvir. Podem já ter sentido um vislumbre do que seria ver este. Imaginam. E está tudo bem com isso, imagina. Não, isso é uma coisa que nós desejamos. Duas coisas sobre isso. Uma, tenho um espetáculo que é o Vi o Ayrton Senna morrer nos olhos do meu irmão. E ele, apesar de ser em caixa-palco, a proposta é pouco convencional, em que tu tens de tomar a decisão de ver uma versão do espetáculo ou escutar outra que está a acontecer nas telas, e no final as pessoas podem conversar umas com as outras sobre isso, sobre o que é a sua versão daquele... Pronto. E eu conversei antes de estrear com a Gaia. Beijinhos, Gaia. Beijinhos, Gaia. Beijinhos. Cá está agora no Brasil de férias e nós em Torres Vedras. Não sei se Beijinhos, Torres Vedras. Lindo, acho que... eu conversei com a Gaia e ela, a partir do que eu lhe contei, ficou com uma versão do espetáculo que depois, quando vi o espetáculo, no final fiquei um bocadinho desiludida porque a versão da imaginação dela era melhor. Eu achava que a proposta era que isto, aquilo e aquilo outro. Exato. Não, mas isso teria sido muito bem. Devíamos ter falado antes. Isso para mim é maravilhoso, não é? Isso é ótimo. E depois outra coisa, que é... eu acho que nós sofremos todos muito da assinatura. Eu então, meu Deus. Mas ou seja, queremos que as coisas sejam nossas, à nossa medida, à nossa forma, da nossa maneira. E a ironia de estar a dizer isto depois de dizer não cedo a estas... Mas pronto. Porque, sei lá, esta coisa das ideias, eu, sem querer, estou permanentemente a copiá-las. Há uma ideia que é outro espetáculo que também nunca fiz, mas para o qual tive a ideia. Na verdade, ele só pode existir... Ele não pode existir que não no papel... Quer dizer, bom... Eu dou um laboratório de dramaturgia em Aveiro, no Teatro Aveirense, há alguns anos, e houve um ano em que uma rapariga, uma formanda, queria escrever sobre um aniversário. Mas eu achei... Queria escrever uma peça sobre um aniversário, sobre uma festa de anos. Mas eu achei que a proposta dela tinha sido escrever um guião para uma festa de aniversário. E quando ela me apareceu com cenas escritas numa festa de aniversário, eu achei aquilo... o que é que está a fazer à minha vida, que eu agora estou tremendamente desiludido. Um guião para uma festa de aniversário é uma ideia incrível. Mas não é uma ideia minha, é sua, porque eu não tive essa ideia. E depois eu comecei a pensar sobre o que... Na realidade, tu poderes num aniversário... Ou seja, imagina... e depois comecei a trabalhar acerca disto... Tu podes escrever um guião sobre como as pessoas comportam-se de determinada maneira, representam determinados papéis, forjam determinadas fotografias de coisas que nunca aconteceu e oferecerem num álbum de fotografias à respectiva pessoa momentos que são reais, que fazem parte da vida dela, e momentos que são fotografias simuladas e que são suportadas pelos papéis que as pessoas vão representando. Não te lembras quando quando não sei o quê? E implantar memórias falsas na cabeça das pessoas. Isto é uma prenda de aniversário ótimo, que é oferecer tempo a uma pessoa que na verdade está a esgotá-lo no seu aniversário. E isto foi tudo o que tu pensaste no momento em que ela falou da festa de aniversário. Pensei um bocadinho mais, foi articulado. E depois disso, o Gretua fez anos e necessitávamos de um dispositivo de impulso para o documentário e passei-lhes esta ideia, que foi uma ideia que foi depois debatida entre nós, e de repente ela está no documentário de forma em passant, não é o essencial ali, nem de perto nem de longe,
mas já está lá de uma forma completamente diferente. E está tudo bem, porque não é uma coisa minha, não é uma coisa da Inês, que na realidade. Sim. Ou seja, é. Foi algo que se gerou naquele momento, naquelas condições. Portanto, Naquele se alguém espaço, estiver a naquele tempo. ouvir isto e tiver um braço robótico na gaveta ou uma carta que ainda não leu, que pá, curtam, acho eu. Claro, acho não é? que sim. Olha, E eu agora acho... convidem-me. Sim, Sim. sim, acho que sim. Convidem-nos. Sim, vamos os Nós três. agora já fazemos parte disto. Quer vocês queiram, quer não. Entretanto, temos de Temos de terminar terminar. este episódio. Agradecer-te por estares aqui connosco e partilhares esta ideia maravilhosa. Antes de terminarmos, queríamos Mas tu oferecer-te... também diz isso a todas, não é? Não, Sim, foi porque só tem Cá sido também. Sinto todas. Foi só a ti. Temos uma prendinha Temos para uma ti. prenda para ti, que Oh, é... Provavelmente a melhor prenda que tu alguma vez vais receber na vida. Feliz aniversário. Ok. E vê, eu acho que Vê, descreve. sim, descreve para as pessoas que Tenho estão que só a escrever, ver. não é? Sim. Estou neste momento a abrir um saco azul, um azul intenso. Mas Que- estou a tirar uma. É uma moldura? Não é bem uma moldura. Acho que não sei se há câmaras para onde eu posso apontar. Sim, eu sei que aponta sei para já umas aquela. coisas dentro. Apontar para essa? Sim. Pronto. Queres mesmo que eu descreva tudo? Ok. Se tu quiseres. Ah, Um grande exercício de dramaturgia e de escrita que vai ser este. Sim. A moldura, que não é bem uma moldura, é não vou dizer um pau, uma ripa de madeira que tem uma cena em acrílico e uma fotografia. A fotografia é maravilhosa, já vos conto. Mas o pau diz love, O pau diz love. com coração. O pau diz love com coração, portanto, não podia estar mais Apropriado. bem esgalhado, era o que eu ia dizer, mas. Pronto. E apropriado e bem É, também, esgalhado. exato. Pois a fotografia é uma fotografia muito bonita, ok, de nós os três. Os três. Não, quer dizer, o Leonardo está muito mais sensual do que nós os dois, olha aí. O Leonardo Não tenho está. Eu não posso fugir da minha essência. Tu estás bem pixelizado. Eu estou porque, muito bem pixelizado. Mas tu também, tipo, aquele olhar. Não, a gente está com um olhar penetrante. Não é? Sim. Tu também Médio. estás. Eu acho que sei de onde é que foi esta fotografia. Isso agora fica aqui entre nós. Ok. Que diz obrigada. 4 corações sólidos e um coração vazio em cima. Vazio quer dizer sem estar colorido por dentro, que é como vou divertir a fazer depois de viagem. E depois o verso é alguém que segura num. Recebem todos os convidados o mesmo? Sim, claro. Então todos vão escrever da mesma Mas maneira. é interessante. O interesse é tu descreveres à tua Como é maneira. que tu descreves? Já devia ter Em pensado oposição a- nisso, que a minha teria trabalhado a minha frase. Pronto, o oposto, o verso. É alguém que segura um coração vazio na praia, mas é preenchido por um céu maravilhoso e umas nuvens maravilhosas, muito menos negras do que aquelas que antecipam o nosso futuro. A mão também é bonita, devo dizê-lo. Olha, foi tudo de propósito. Isto bate tudo certo. Isto bate tudo certo. Pronto, e tem as assinaturas destas pessoas maravilhosas, o nome deste podcast maravilhoso, 2025, e a inscrição que diz... por acaso, ela também costuma existir nos templos gregos, Sim. não é? Em Foi aí Delphi que nós existe. Sim. Foi aí que nós fomos Sim. tirar a Vamos ideia. Em Delphi está uma prece e o fim está perto e contrata-nos. Sim. Que foi o que... É a nossa favorita entre as duas, é a nossa favorita. Sim. E também porque não queremos que tu passes fome, aqui um recuerdo Sim. gastronómico. Sabem que é a primeira vez que eu vou desta provar, cidade. É provar ótimo. pastéis de Também feijão. provei hoje pela primeira vez. A sério? É mesmo bom. Já ofereceste... Não oferecemos a ninguém, foi só a ti. Este é só teu. É. Ah, Então, muito obrigada a terem. Obrigado. Obrigada por terem estado connosco. Sim. E Obrigado ao Bruno. Obrigada, Bruno, por Obrigado teres a vocês. aceito teres vindo este. a Torres Vedras falar connosco. Para a semana há um novo episódio. Eu digo isto em todos os episódios. Eventualmente um será o último. E não vai haver, mas beijinhos para o último episódio também. Isso. E para vocês, aí em casa. Sim, os nossos telespectadores. Também dizer que nos podem ouvir Isso. em todas as plataformas e o link estará na descrição.
Beijinhos. Tchau. Tchau!